Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Depois vocês me falam como é que tá o som, se está dando para ouvir. Tá com um pequeno atraso, meu computador não é muito moderno. E aí, galera, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Como é que tá o som? Ah, legal, legal. Bem, galera, vamos começar então. Pouca gente, mas isso aí, o público fiel. Então, eu queria falar hoje sobre depressão. A depressão atualmente é uma das doenças mais devastadoras que existem, né? Ela começa de forma bem sutil e vai tomando um espaço na nossa vida que muitas vezes é uma situação que você não tem mais volta, né? Quando você entra na depressão, para você sair é muito complicado. Então, assim, é bom a gente prestar atenção nos sintomas, de que forma que ela se manifesta, para a gente poder ter uma atitude, para a gente poder combater, né? Então, eu queria começar com vocês com um exercício agora de respiração. A gente vai fazer um exercício que é chamado Gassio, né, no Reiki. Você vai colocar a mão aqui no peito, vamos fechar os olhos e vamos fazer 3 respirações profundas, para a gente poder se conectar com essa energia, mesmo que você não seja reikiano, não tem problema, tá bom? A gente pode se conectar com o universo. Então a gente vai respirar fundo, vamos lá. E solta o ar levemente. Mais uma vez. Outra vez. Sente a energia aqui entrando. Se conecta. Se você é reikiano, você pode também se conectar levantando as mãos. Simplesmente levanta as mãos e sente a energia entrando, tá bom? Se você não é reikiano, não tem problema. Você pode se conectar dessa forma, você pode colocar as mãos nas pernas, respirar profundamente, não tem problema, tá ok? Então vamos começar aqui. E, na verdade, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. Vamos fazer aqui uma significação, né? O que é a depressão, como funciona. E aí a gente pode depois partir para um exercício mais profundo. Primeiro eu vou dar uma definição do que é depressão, como é que ela atua, os sintomas, e depois a gente passa para uma visão mais espiritual. Tá ok, galera? Então vamos lá. Atualmente a depressão, né, ela é considerada um problema muito grave, né? Você vê que hoje em dia existe uma alta prevalência na população. Para você ter uma ideia aqui, a depressão está em 4º lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% de ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa 1º lugar, considerando o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida.
Normalmente ela aparece mais ou menos entre 25 e 30 anos, mas isso não é uma regra. Hoje em dia é comum encontrarmos crianças com depressão, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que é uma situação muito séria. Aqui, né, segundo a OMS, existem 3 classificações, os tipos o que pode causar depressão, né? A gente tem atualmente, eu não estou nem contando o espiritual, aqui é só a parte teórica mesmo da doença, tá bom, galera? Depois a gente entra num aprofundamento espiritual. Então, tem causas genéticas, já existem estudos sobre isso, né? Que 40% das pessoas têm, as pessoas que têm algum parente com depressão têm 40% de chance de desenvolver essa doença. Tem a questão da bioquímica do cérebro, que também é comum, assim, nos casos de depressão mais graves, né? Que são chamados neurotransmissores, que por exemplo, a carência da noradrenalina, serotonina, dopamina, são os hormônios que estão envolvidos nessa questão. E os eventos vitais, né? Que são as causas mesmo de traumas que a gente sofre na vida. A gente sofre, às vezes, algum trauma em algum momento da vida e a gente pode desenvolver, tá? A espiritual, o que ocorre? Ela tem fontes, assim, ninguém pode afirmar exatamente, com certeza, né? O que é, assim, da onde vem, mas existem pessoas que acham que tem a ver com karma, outras pessoas que consideram que tem a ver com a reencarnação, ou que tem a ver com a questão dos traumas passados de outras vidas. E aí já entramos numa questão já mais espiritual, né? Então eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom? Mas eu vou conversar sobre isso com vocês também. Aí a gente tem os sintomas da depressão, né? Por exemplo, tem depressivos que têm humor depressivo. E isso a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente não consegue interpretar os sinais. A gente acha que tá triste, já tá depressivo. Não é assim também, tá, gente? Vamos... Pera lá, vamos com calma, porque não é assim que funciona. Na verdade, você tem sintomas que ficam por pelo menos, no mínimo, 2 semanas consecutivas, né? E aí você tem a pessoa, aquela sensação de tristeza, ela não consegue se valorizar, ela sente muita culpa, né? Ela perde o prazer de viver. Isso é uma coisa muito comum nas depressões, né? E muitas vezes ela se sente rejeitada. Isso é uma coisa que é um sintoma que a gente tem que prestar atenção, tá, gente? Principalmente quem tem algum parente, ou namorado, namorada, porque são sintomas que são discretos. Então a pessoa começa a se sentir muito culpada, começa a estar sempre triste, né? Começa a achar que faz tudo errado. Tem a ver com a questão, muitas vezes, de uma vitimização. A pessoa quer chamar atenção por algum motivo, mas não necessariamente é isso. Então a gente tem que ficar atento aos sintomas, né? Ficar de olho, porque isso é importante, tá bom? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa começa a entrar nesse estado, ela começa a achar que não está fazendo bem para a família, que não está sendo um peso na família. Isso é uma situação muito... Tem que prestar muita atenção, porque isso aí é um dos sintomas que você pode levar a casos mais graves, da pessoa começa a ter pensamentos suicidas, e aí começa a achar que era melhor estar morto, né? E aí tem que ficar de olho nisso, porque isso pode se agravar e se tornar um problema mais sério.
Oi, boa noite, Alice. Tudo bem? Agora que eu vi você aqui. Boa noite a todos, a Priscila, a Elizabeth. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Se tiverem dúvidas, pode falar aqui, pode deixar aqui no chat, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Olha outros sintomas aqui: retardo motor, falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, o pensamento muito lento, a pessoa começa a ter muita dificuldade de pensar, de tomar decisões, falta de concentração, falta memória, perde a iniciativa e tantos outros sintomas aqui que a gente está vendo aqui, ó, insônia, sonolência, né? O apetite normalmente diminui, mas tem umas pessoas que aumentam, tá? E a pessoa começa a ficar muita vontade de comer somente doce, carboidrato, né? Massas. Isso tem muitas pessoas que engordam com muita facilidade. Dores e sintomas físicos, queixas. Quer ver uma outra coisa aqui que eu coloquei que não estava na lista e que é uma coisa na depressão que é muito comum? Irritação excessiva. Isso é muito comum, gente. Assim, o pessoal acha que muitas vezes a pessoa está pavio curto, mas você tem que prestar atenção nos sintomas que a pessoa tem. Se ela começa a desenvolver uma irritação que antes ela nunca foi, às vezes a pessoa já é pavio curto mesmo, tá? Mas se ela começa, depois de uns meses, a apresentar uma irritação excessiva, isso pode ser depressão, tá bom? Então, é interessante a gente investigar isso também. Fica de olho, porque isso é um sintoma que passa despercebido. E às vezes passa até por profissionais da saúde, pessoal que até psiquiatras, né? Porque é um sintoma que muitas vezes a pessoa só manifesta em situações que ela está sendo contrariada. Então a gente tem que ficar de olho. Beleza? Então vamos lá. Redução do interesse sexual também é muito comum, né? E aí a pessoa começa a achar que não está mais interessada na outra pessoa, às vezes está namorando, né? E a pessoa começa, pô, você não está mais chegando junto, não está mais comparecendo, né? E muitas vezes é porque a pessoa está sem libido, ela está sem vontade mesmo. Aí ela começa a inventar desculpas, dizer que, não, eu estou cansado, ou eu estou muito estressado. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é a pessoa às vezes pode passar um período difícil, todo mundo passa períodos difíceis, né? Ninguém é de ferro. Mas se a pessoa começar a ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses dessa forma, desconfie, tá? Isso pode ser um sintoma de depressão. E aí, vamos falar aqui os diagnósticos e subtipos de depressão. Isso aqui é interessante porque o pessoal às vezes não percebe certos tipos de sintomas diagnósticos, né? Então, por exemplo, você tem a depressão distímica, né? A distimia é uma depressão bem leve, tá? É um quadro crônico. Normalmente quem tem, ela tem durante o dia a dia e você normalmente só consegue diagnosticar depois de 2 anos. E isso é complicado pelo seguinte, tá? Porque muitas vezes se torna parte da personalidade da pessoa. E para você descobrir é muito complicado. A pessoa só descobre quando isso começa a afetar a vida dela ou afetar a vida de outras pessoas em volta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é bem difícil detectar a depressão distímica. Normalmente você tem que ir num profissional, um psiquiatra, psicólogo para fazer o diagnóstico, tá? Recomendo até um psicólogo, porque o psiquiatra normalmente, só se ele for um terapeuta, for um psicanalista, porque o psiquiatra normalmente ele não faz um diagnóstico muito complexo, tá? Até porque esse tipo de situação, de depressão, você não consegue detectar em uma sessão. Você tem que pelo menos 3, 4 vezes numa terapia ou numa sessão para você poder ter o profissional ter um diagnóstico. Então não adianta querer ir uma vez só no psiquiatra, achar que ele fala um monte de coisa e desconfie, tá? Infelizmente, a gente tem muitos profissionais ruins, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não vai qualquer psiquiatra ou psicólogo e o cara deu um diagnóstico. Se ele der um diagnóstico muito grande de uma vez, você desconfie,
Porque um psicólogo, um psiquiatra, um profissional, ele precisa ter no mínimo 2, 3 encontros para ele ter uma ideia do que a pessoa tem. Ele tem que fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É fazer um formulário, né? Não precisa ser escrito, claro, pode ser verbal. Mas perguntar sobre a sua família, sobre as suas queixas, qual é a sua queixa principal, todos os problemas que você tem passado, problemas de infância. Ele vai perguntar tudo isso, tá? Para poder ter uma ideia. Senão fica complicado você dar um diagnóstico com uma sessão. Tá? Não é The Mentalist, né? Não é os programas de americanos que você aprende rápido e puf, tinha uma sessão e em meia hora você já sabe o problema da pessoa. Não é assim que funciona. Ok? Muito bem. Aí outra coisa interessante da euristimia, ó. A pessoa está sempre cansada, com desânimo, preocupação excessiva, que isso pode significar também que a pessoa pode desenvolver um traço de obsessão, tá? Ou um transtorno obsessivo. Então tem que ficar de olho nisso. Claro, gente, assim, quem não é profissional não tem como ficar de olho. Mas se você começar a perceber que a pessoa mudou muito, ou você começou a ter sintomas estranhos, no sentido de ter pensamentos repetitivos sobre um assunto o tempo todo, ou começa a ter certos cansaço que não passa nunca, tristeza, tudo isso você pode dar um alerta aí e falar, opa, peraí, eu vou no profissional para dar uma olhada. Leva lá a tua queixa, anota, brincadeira, não precisa. Mas conversa com o profissional e aí ele vai te dar um diagnóstico. Provavelmente ele vai pedir para você voltar mais vezes para te dar um diagnóstico mais preciso. Depressão endógena, que é aquela depressão onde você tem a perda de interesse, né? Você perde o interesse pelas coisas que você gostava anteriormente, atividades que normalmente você gostava e você já não vê mais tanta graça, ou não vê graça nenhuma, tá? Normalmente, esse tipo de depressão dá para perceber pelo período. Olha que interessante, porque tem a ver com a questão dos hormônios, né? Da serotonina, dopamina. Então, de manhã você fica muito mal. De manhã você fica péssimo, você está com um mau humor terrível o tempo todo e fica triste, fica sentindo mal. E aí, conforme vai passando o dia, você vai melhorando. Chega de tarde, você já está bem melhor, você já está em uma outra situação. Então é interessante, né? Que é ao contrário. Porque normalmente supõe-se que você acorda bem, acorda descansado, e você vai ficando estressado durante o dia. Essa depressão não, é ao contrário. Você está mal e você vai melhorando durante o dia. Tem gente que fala até assim, de tarde eu pego no tranco, mas toma cuidado porque às vezes pegar no tranco pode ser uma coisa que te mostra um sintoma de uma possível depressão. Ou o início, a gente tem que ficar sempre atento, se policiando. Tem a depressão atípica, que é normalmente aquela depressão onde você engorda muito, você fica muito ansioso, comendo muito, tá sempre com a sensação de corpo pesado. Aí, ó, aquele sintoma que eu falei, ó, você fica muito sensível à rejeição, você responde de forma negativa aos estímulos ambientais, você passa a não querer estar em qualquer lugar, ou então você não passa a não querer estar só na sua casa. E aí você acaba enchendo a cara de sorvete, fica lá vendo o dia todo televisão e não quer fazer mais nada. Então tem que ficar de olho nisso, beleza? Olha que interessante, a depressão sazonal. Muita gente não conhece a depressão. A depressão sazonal, ela acontece muito no outono e no inverno, né, pela remissão na primavera. É muito difícil acontecer no verão. E é muito comum assim, ocorrer mais em locais altos. Então, tem muitos locais, né, em cidades do interior que são muito frias, ou em outros países, né, que são muito frios, que a tendência é existir uma epidemia, digamos assim, né? Vou falar uma epidemia de depressão. Tende a ter mais sintomas nesse período entre outono e inverno. E aí, normalmente, chega o verão, passa. Né? Olha que interessante, né? Então, é isso. Vamos partir aqui para a próxima. Depressão psicótica.
A depressão psicótica, ela é grave, tá, gente? Normalmente a pessoa que tem uma depressão psicótica, ela fica muito semelhante ao esquizofrênico. Então, assim, tem médicos que têm a dificuldade de diagnosticar, porque ele tem depressões graves que têm um quadro exatamente igual à esquizofrenia. Então, ela é difícil de detectar, né? Ela também, por exemplo, o transtorno bipolar, né? Também é considerado uma depressão psicótica, em alguns casos. Nesse caso aqui não, nesse caso a psicótica ela é específica porque você tem os delírios e alucinações. Então, por exemplo, tem pessoas que entram num quadro de achar que está com uma doença incurável, começa a escutar vozes. Quem ouve assim acha que é uma pessoa que tem realmente esquizofrenia, mas muitas vezes é uma depressão. É tratável, tá, gente? Existe essa diferença. A esquizofrenia, normalmente, ela é controlável, tá? Você sempre vai ter esquizofrenia, mas você controla com remédios, com terapia, com exercícios. Você controla essa esquizofrenia, mas você não vai deixar de ser esquizofrênico, tá bom? Oi, Vicentina, boa tarde. Aliás, boa noite, eu tô na tarde ainda, gente. Tudo bem? Bem-vinda. Estamos falando aqui dos tipos de depressão. Então, vamos continuar, galera. Gente, vocês estão vendo direitinho aí? Porque aqui na minha tela que tá aparecendo só o logo da Reiki em tudo. Vocês estão vendo direitinho? Tá dando pra ver? E dá um feedback aí, vocês. Se estiverem me ouvindo e vendo a imagem, me dá um ok. Tá aparecendo o slide, não é isso, Vicentina? Oi, Mayara, tudo bem? Boa noite. Ó, vou aparecer aqui para vocês me verem, ó. Oi. Tá me vendo? Tá dando para me ver? Beleza, vou continuar, galera. Então, a depressão psicótica tem essa questão. Muitas vezes a gente vê religiosos que têm a depressão psicótica e ele acha que Deus está falando com ele, né? E aí existe um caminho aí muito complicado, porque existe aí uma linha tênue entre a mediunidade e a doença. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que realmente têm uma mediunidade. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, né? E tem outras que têm a doença. Então a gente tem que... Como é que a gente nota, né? Como é que a gente percebe a diferença entre uma depressão ou um transtorno, seja ele qual for, tá? Uma esquizofrenia, uma psicose, de, por exemplo, a pessoa que é um médium. É o discurso dele, tá? O discurso vai te mostrar se é uma doença ou se é alguma coisa espiritual. Então, por exemplo, um discurso incoerente, a pessoa que começa a falar uma coisa e de repente ela muda de assunto, ou ela entra numa vibe meio louca, tá? Só se ela tiver fumado um baseado, né, gente? Aí também a pessoa às vezes pode entrar ou usar outro tipo de droga. Mas assim, em termos gerais, a pessoa não usou nada, não bebeu muito, tá normal.
e ela começa a ter esses sintomas de falar coisas incoerentes ou mania de perseguição, tá? Então preste atenção, aí normalmente é uma doença. Tá? Eu já vi casos de médiums, né, que incorporavam, na verdade era uma doença, não era incorporação. O próprio dono da casa acabou conversando e pediu para o médium se retirar, porque ele começou a notar que estava estranho o diálogo dele. E durante as consultas ele agia de forma muito estranha, então o pessoal começou a desconfiar e viu que ele tinha problemas realmente, ele era esquizofrênico. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Começa a jogar muita conversinha, né? Querer pescar alguma coisa de você, porque ele pode ser ela pode ser uma doença. Na verdade, não é um médium. Ok? E temos a depressão secundária. Então, por exemplo, a secundária ela é causada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas ou por medicamentos. Então aqui você tem duas questões. Tem doenças, depressões são causadas por alguma coisa específica, uma medicação ou uma outra doença que está causando alguma coisa que é um dos sintomas da depressão. A gente tem que pesquisar melhor, né? Até questões de problemas, por exemplo, doenças relacionadas com o cérebro ou algumas doenças podem causar esse tipo de sintoma, depressão. Remédios, efeitos colaterais de remédios, então tem que ser pesquisado para saber exatamente o que é. A depressão bipolar, aí vem a questão do que eu tinha falado um pouco mais cedo ali da depressão psicótica. A depressão bipolar, a maioria dos pacientes inicia na fase depressiva, né? E aí, de repente, passa-se um tempo e ela fica feliz. Fica na chamada hipomania ou na mania. A hipomania é uma alegria exagerada, né? Que às vezes não tem uma explicação óbvia, tá? A pessoa tá feliz do nada, tá rindo e tudo ela ri o tempo todo, tudo ela brinca o tempo todo. A gente tem que verificar se não é uma fuga da realidade em alguma situação específica ou se ela realmente começa a ter esse tipo de atos, né? De ficar extremamente ansiosa e fica pavio curto e a pessoa faz coisas que normalmente ela não faria, ela discute no ônibus, ela pode brigar com alguém na rua, numa fila, ela perde o controle. E isso começa com o sintoma de estar sempre rindo muito, brincando muito. Então agora vamos passar para os tratamentos, galera. Os tratamentos, eu vou falar primeiro os tratamentos considerados pela ciência, tá? Pela medicina de saúde, né? E depois eu vou falar a questão espiritual, tá? Não vou me alongar muito aqui para não ficar chato. Você pode tratar de que forma a depressão? Isso aqui é fundamental, gente. Terapia. Terapia é uma coisa que você pode ser um médium maravilhoso, você pode ser uma pessoa super espiritualizada, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito esperto, você pode ser o que for, mas você tem que fazer uma terapia, tá? Ainda bem que hoje em dia a gente não tem mais essa crença, né, de que psicóloga pra gente é maluca. Na verdade, se você parar para analisar, os malucos normalmente não precisam tanto de terapia, né, gente? Porque já está no estado mais grave, normalmente a terapia não vai fazer tanto efeito. Para nós que não estamos tão malucos, é importante ter uma terapia, tá? Então, comece a terapia se você não estiver fazendo, mesmo que de repente você ache que não precisa. E eu vou te falar uma coisa, preste atenção, cuidado. Normalmente quem não precisa, diz que não precisa, né, na verdade, é que mais precisa, tá? Brincadeiras à parte, mas isso aí se torna um pouco de realidade. Normalmente as pessoas que dizem que não precisam de terapia são as pessoas que têm maior resistência, então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Tratamento é com medicação e a terapia. Medicação, gente,
pode ser tanto um remédio alopático quanto homeopático, tá? Aí você tem que fazer um teste. Se você é uma pessoa que não gosta muito de remédio antidepressivo, né, remédios para ansiedade, você tenta o homeopático. É muito bom o homeopático. Eu tenho utilizado, né? Estou tendo algumas crises aí de estresses, né? Estou tendo mais uma questão de um pouquinho de ansiedade e o remédio homeopático me ajudou muito a passar essas crises, tá? Então, eu estou utilizando. Hoje em dia eu estou bem melhor, mas eu estou utilizando do mesmo jeito. Porque é um conjunto. Você usa meditação, você usa as técnicas do Reiki, você usa a homeopatia. Se você achar que precisa do remédio alopático, não tem problema. Você pode procurar, deve, na verdade, né, procurar um psiquiatra e verificar essa possibilidade. Remédio, gente, seja ele homeopático ou alopático, tem prazo. Então, não é para tomar a vida toda. Ah, beleza, tô vendo aqui que a Vicentina não tá conseguindo, Vicentina, já voltou? Ah, que bom. Então, assim, remédio não é para a vida toda, tá, gente? Tem gente que tem que tomar a vida toda. Quais são os casos de quem toma remédio a vida toda? Pessoas que têm problema com a questão genética, que é uma questão hormonal. Então, isso é para sempre. Então, infelizmente, assim, não sei se é para sempre, nunca diga nunca, né? Eu não vou dizer que você vai ter isso para sempre, mas normalmente você vai tomar um bom tempo aí, tá? Agora, uma dica, meditação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é bem interessante. Então, assim, é importante começar o tratamento rápido. Vou te falar, gente, é terrível, assim. Quando eu fazia faculdade, né, que eu sou formado, sou psicólogo, e assim, e são casos bárbaros de pessoas, e é muito comum, tá? Não é uma coisa que acontece pouco, não. As pessoas levam a média de 5 a 20, 30 anos para procurarem uma ajuda. E muitas vezes se torna crônico. Então a gente tem que se atentar a isso. Começou a ter sintomas, procura um médico, porque isso pode se tornar crônico. Claro que você, às vezes, muitas vezes, né, a pessoa não tem essa noção, mas hoje em dia tem muita informação. Há 20 anos atrás era muito mais complicado você ter um tratamento, porque normalmente você não tinha essa informação hoje que a gente tem. Então hoje em dia é mais fácil, a gente tem que procurar isso, tá? Procura um tratamento, um médico, ok, galera? Partiu. Ah, uma coisa importante. Começou um tratamento, gente, não para, não larga, tá? Ficou bom, pô, tô muito bem, acabou minha depressão, aí a pessoa vai e larga medicamento, para a terapia, aí volta a ter os sintomas. E quando volta muito pior, tá? Porque isso pode se tornar até crônico, então preste atenção, tá? Não larga. Só se o médico falar, poxa, agora você tá legal, mesmo assim desconfie. Aí você pode passar para outros remédios, tá? Passa para um remédio. Que outros remédios são esses? Remédio homeopático, floral, exercício físico, meditação. E aí você mantém a depressão longe, ok? E agora vamos falar da prevenção. A prevenção é uma parte importante, tá? Mesmo para quem já está com quadro, dá pra gente trabalhar isso aqui e melhorar, tá? Ter uma boa redução ou até a total remissão da depressão, dos sintomas, tá bom? Então, que tipo de práticas são essas? Meditação, respiração, dieta, uma dieta equilibrada. Eu sei que é difícil, né, gente? Hoje em dia é muito difícil. Mas isso é importante, tá? Como é que é essa dieta equilibrada, gente? Não é fazer dieta.
Não adianta você falar assim, eu tô gordo, tô gorda, ou eu tô muito cansado, vou fazer uma dieta. Não funciona bem assim, tá? Existe aí a chamada reeducação alimentar. Então, uma pessoa que tem um quadro, principalmente um quadro de depressão crônica, ela precisa prestar atenção nisso, se tratar e fazer uma reeducação. Poxa, Fábio, nunca mais vou comer pizza, que triste, a vida vai ser muito triste sem pizza. Não, não é assim também, não precisa largar também, que aí ficar sem pizza também já é demais, né? Ninguém aguenta. Mas você pode diminuir o açúcar, passa a comer açúcar demerara, o açúcar mascavo, corta o açúcar branco da tua vida, corta os doces, difícil também. Mas come doce só quando você, de vez em quando, uma coisinha leve, uma fruta, substitui um doce por uma fruta, tá? Evitar o consumo de álcool também não é para parar de beber, tá, gente? Que aí você já é demais para ver a nossa vida também. Ficar sem uma bebida de vez em quando é muito chato. Então pode beber. Agora todo dia? Não, né, gente? Espera aí. Mesmo aquelas pessoas que falam, mas beber vinho todo dia um copo é bom, mas não para quem tem depressão ou tem uma outra doença, tá? Então evita. Todo dia não é legal. Não usar drogas que alterem o sistema nervoso. Por que eu falo isso? Não adianta eu falar drogas ilícitas, porque cafeína em excesso pode ser uma droga, açúcar em excesso pode ser uma droga, tá? E aí vem outras drogas mesmo, maconha, cocaína, todas essas drogas alteram o sistema nervoso. Então, eu já vi pessoas que fumam muito, né, muita maconha, e aí reclama que tá com depressão, poxa, eu tô com depressão, e dá-lhe remédio para dentro. Gente, não adianta, tá? Quem tem problema de depressão, seja ele o problema temporário ou crônico, tem que dar um tempo, tá? Porque realmente usar muitos remédios, e até, por exemplo, muito analgésico também, vai dar chabu, tá? Alguns remédios, por exemplo, de alopáticos com bebida pode dar problema também, né? E com drogas é a mesma coisa, tá? Ter um sono, uma rotina de sono regular, também é difícil, eu sei, mas é legal ter, tá bom? E aquilo que eu tinha falado, não interromper o tratamento sem orientação médica, porque isso é muito comum. A gente tem essa mania, né? Vamos falar um pouquinho sobre a meditação agora? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer, gente. Fiquem à vontade, tá bom? Vou fazendo aqui, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, prática de meditação. Aqui vamos entrar um pouquinho na questão do Reiki, tá? Quem não conhece o Reiki, gente, o que é o Reiki, né? O Reiki é uma técnica milenar, já existia muito antes do japonês, né, do Mikao Usui, patentear, né? É uma energia cósmica. Então, assim, na verdade, essa energia já existe datada de 10 mil anos antes de Cristo até mais. Mas Mikao Usui foi um dos que transformou essa técnica em uma coisa mais viável para as pessoas comuns. Então, o Reiki, na verdade, Reiki, a palavra Reiki significa energia cósmica, energia inteligente cósmica, que faz essa conexão entre o divino e o humano. Tá? Então, o Reiki é uma técnica que ele não é só uma técnica de cura, ele é uma técnica, é uma filosofia de vida, tá, gente? O Reiki, quando você aprende, por exemplo, eu vou ter meu seminário agora dia 14 de março, tá? Vocês estão convidados, quem quiser. Lá no Facebook, na minha página, vai ser sábado, dia 14, né, de 9 às 16. Tem lá o link do Simpla para fazer a compra via internet, tá? Tem cartão de crédito, tudo mais. Vou até botar aqui, ó. Ó, que bonitinho. Tá? É nível 1, tá, gente? Shoden. Dia 14 de março agora. Tá? O nível 1, ele vai te ensinar exatamente a lidar com essa energia. Então você vai limpar os seus canais, né? O mestre de Reiki, o que ele faz? Ele sintoniza você nessa energia, né? Digamos que você é um rádio, todos nós somos um rádio. E ele vai lá, através de técnicas, ele sintoniza você naquela frequência. E a partir daí ele abre teus canais, seus chakras, né? Os 7 principais, além dos outros chakras.
Quem não sabe o que é chakra, depois dá uma pesquisada na internet que vai ver. Chakra, tá? E chakras são pontos de energia, né? Que você tem em vários locais. Aí você tem aqui no coronário, aqui no frontal, né? Na glândula pituitária aqui, no laríngeo, no cardíaco, no plexo aqui na boca do estômago, né? No umbigo, aqui embaixo do umbigo, e na região sexual, que é lá no períneo, tá? Então, você tem os chakras. Então o Reiki, ele limpa esses chakras. São 4 níveis de Reiki. Então não adianta querer, no primeiro nível você só vai abrir os canais, tá? Vai dar aquela limpeza bem assim, bem sutil. A partir do nível 2, você é sintonizado nos símbolos do Reiki. Isso é o Reiki japonês, tá, gente? É o que eu estou atualmente praticando, que é uma linhagem mais pura. Eu aprendi com meu mestre Júlio, lá de Minas Gerais, que veio direto do Japão. Então é uma sintonização muito mais forte do que a maioria dos Reikis que a gente vê por aí, porque eu também sou formado em outros sistemas de Reiki. Mas eu acho que o Gendai Reiki, que é o japonês, atualmente é o mais efetivo para mim, tá? Mas não quer dizer que seja para todo mundo. Cada um tem uma frequência. Então, no nível 1, você vai abrir esses canais. No nível 2, você limpa esses canais. E aí você pode utilizar a energia com mais força. Aí você pode fazer tratamento à distância, com mais efetividade. No nível 1 você pode fazer tratamento à distância? Pode, mas não é a mesma força do nível 2. No nível 3, você se torna um mestre. Você vai aprender técnicas mais avançadas de meditação, de trabalho espiritual. E o nível 4 você se torna um Shihan, que é um mestre do mestre, né? Que na verdade é o quê? É um mestre que ele tem todas as técnicas. Ele sabe como sintonizar, ele sabe como trabalhar energia, ele sabe fazer a manipulação de energia de uma forma mais plena do que um mestre de nível 3 saberia. Tá bom? Beleza. Me empolguei, né? Então vamos lá. Gente, vocês estão me vendo? Respondam. Please, fale alguma coisa para eu saber se a transmissão tá ok, se não caiu. Estão me vendo? Como é que tá a situação aí? Dá um alô aí, tá, gente? Diz que vocês estão me vendo aí os slides, estão me vendo. Ah, legal. Valeu, Vicentina. Obrigado. Então vamos continuar. É que a minha internet tá ruim, gente. Logo hoje é a lei de Murphy. Eu falei, vou fazer essa live aqui. A minha internet caiu assim, absurdamente. Então hoje o bagulho tá louco. Mas eu tô insistindo aí porque eu não vou deixar vocês na mão. Então vamos lá, galera. Ó, práticas diárias de técnicas do Reiki, né? Então, ó, dentro do Reiki você tem tudo isso incluso, gente. Olha que legal, o Reiki ele é completo, né? Então, dentro do Reiki você tem práticas diárias, você tem intuação do Gokai, que são 5 princípios do Reiki. Tem as meditações simples. Meditação Mindfulness eu botei aqui por quê? Porque a meditação Mindfulness é uma meditação atual, né? Muito usada na área médica. Ela trabalha para quem tem principalmente ansiedade e depressão. A Mindfulness nada mais é do que você fazer um escaneamento do seu corpo. Você, durante a meditação, você se focar em cada parte do seu corpo. Começa pelo dedo do pé, vai o pé todo, a parte de cima, a parte de baixo. Passa para o tornozelo, canela, joelho, coxa, barriga, tórax, braços, tudo, tá? Até chegar no rosto. Por quê? Para você tomar consciência, chamado bioscan, né? Você faz um escaneamento corporal. Essa técnica é usada também no Reiki, né? Claro que foi inventada antes do Mindfulness, que o Reiki foi criado no início do século. Então, você tem essa prática aí de fazer essa meditação.
Meditação guiada, eu botei aqui, mas é meditação que você acha no YouTube, gente. Tem gente que tem dificuldade de meditar, então você pode fazer a meditação guiada. Ou numa prática no local específico, você pode ir visitar. Ou você pode fazer uma prática guiada com você mesmo. Ou você pode usar um vídeo no YouTube. Se você botar a meditação guiada dentro do YouTube, você vai ter um monte de vídeo, tá? Explicando as formas. Entoação do Gokai, tá? O que é a entoação do Gokai? O Gokai são 5 princípios do Reiki. Mikao Usui, ele era muito fã do Imperador Meiji da época, tá? O Imperador Meiji, ele era um imperador excelente, ele era ótimo, gente, assim, era um cara que, assim, show de bola, tá? E ele era um excelente imperador. Então, ele tinha vários poemas, chamados poemas Meiji. E o Mikao Usui era muito fã dele, tá? Era muito fã. Então, o que ele fez? Ele pegou alguns trechos do Meiji e criou os princípios, tá? Porque ele achou fantástico e ele falou, cara, eu vou usar esses princípios na minha vida. Tá? Então ele resolveu criar esse princípio. Então eu vou mostrar aqui, ó, quais são eles, tá? Eu fiz uma improvisação aqui só pra gente ter uma noção, tá? Então olha aqui, ó. Só por hoje, né? Isso é a primeira parte do Gokai. Então, só por hoje, aí você fala, não sinto raiva, não me preocupo, sou grato, faço o meu trabalho honestamente ou dedicadamente, com dedicação. Quando ele fala do trabalho honestamente, é com a alma, honestamente, tipo, tá dando a alma ali. Sou bondoso e amoroso com todos os seres vivos. Essa versão é do tibetano, tá? O Gendai, ele fala, sou gentil com todas as pessoas. Que é a mesma coisa, né? Na prática. Então, como é que eles fazem normalmente para fazer esse tipo de trabalho, tá? Como é que eles fazem? Da seguinte forma, você coloca a mão aqui, tá? Ó, na altura da testa. Fecha os olhos, respira fundo e você faz, só por hoje. E aí quando você fizer, você medita. Vamos fazer, gente? Vamos fazer isso aqui um pouquinho? Eu sei que já me empolguei um pouquinho na hora, mas vamos fazer. Então, ó, só por hoje, né? Sou calmo. Isso é a versão japonesa, né? Sou calmo, só por hoje eu confio. Olha como é que é legal isso, gente. Eu confio. Confiar no universo. Só por hoje eu sou grato. Só por hoje eu faço meu trabalho honestamente. Só por hoje sou gentil com todos os seres, ou bondoso. Tá? Então esse aqui é o Gokai. Certo? Dúvidas, meninas? Beleza. Ah, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado por participar da minha live. O Rodrigo é o meu salvador da pátria, porque ele é um cara que saca muito de e-mail marketing e de marketing em geral, então ele está fazendo até um curso aí para quem quer aprender a fazer, né, trabalhos na internet, fazer marketing na internet, e é muito bom, assim, ele vai estar me ensinando, porque se não fosse ele eu estava perdido, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, falem com ele ali, que ele tá promovendo um curso aí online pra galera. Então, vamos embora.
Então, gente, vamos praticar, tá? Procura na internet lá Gokai, mas a gente vai praticar de que forma? A gente vai praticar de forma honesta. Como assim honesta? Com o coração, tá? Procurem praticar com o coração, porque você vai refletir tudo aquilo que você está falando. Então você bota a mãozinha e você reflete cada um dos princípios. Só por hoje, aí você fala, não sinto raiva ou eu sou calmo. Tá? Não me preocupo ou eu confio. Olha que interessante, confiar no universo, isso é tão difícil, gente, vou te falar. Olha, eu tenho uma dificuldade de confiar muitas vezes, principalmente quando situações que pegam muito pesado, né, pra gente. Eu tenho uma dificuldadezinha de confiar. Eu acho que é todo mundo, né? Talvez eu não seja o único. Depois vocês me dizem aí. Então, assim, confiar, nossa, isso aí é um processo bem... que é necessário bastante treino. E aí você tem, sou grato. Olha que interessante, você é grato pelas coisas que você tem na sua vida? Tem que pensar sobre isso. Realmente você é grato? Sou grato por tudo que eu tenho? Ou eu só reclamo das coisas que eu não tenho? Então isso aí é importante a gente pensar. Faço meu trabalho honestamente ou faço meu trabalho de forma dedicada. Você se dedica ao seu trabalho, aquilo que você está fazendo? Não é só as coisas boas não, tá, gente? Porque a gente é muito fácil a gente se dedicar às coisas boas, né? Fazer aquilo que não gosta que é o grande problema. O japonês, ele tem essa filosofia. Ele pode odiar, mas ele vai fazer uma coisa de coração, tá? Pelo menos antigamente, agora eu já não sei como é que tá. E isso também é oriental, tá, gente? O chinês também é assim. O coreano. Então, por exemplo, aí eu vou contar um case aqui, tá? Que eu fiquei assim, achei fantástico. O que aconteceu comigo. Vou contar rápido, gente, eu me empolgo. Que eu fui numa pastelaria chinesa, né? Olha a reeducação alimentar aí, ó. Né? Só comendo coisa saudável, né? Eu comi verdura lá. Não foi nem um joelho, foi uma verdura. Então, eu cheguei lá meia hora antes de fechar. Eu virei pro cara, eu olhei pra máquina do caldo de cana, eu falei, eu queria tanto um caldo de cana. Ele tinha acabado de lavar, coitado, o cara só tava passando pano, jogando água no chão. Não, minto, não é na meia hora não, tinha uns 10 minutos pra fechar, eu acho. O cara já tava jogando água no chão. E eu falei, poxa, eu queria tanto um caldo de cana, será que é possível? Mas na hora, gente, ele não pensou duas vezes, ele foi lá, pegou, jogou de novo a máquina, ligou. Rezei para não vir detergente junto, né? Porque eu falei, o cara acabou de limpar, tomara que eu não seja a cobaia do detergente aqui dele, não sei. E me deu caldo de cana, comi, bebi amarradão, fui feliz. Um tempo depois, né? Aí eu fui numa padaria, juro, eu comi cenoura. Mentira, não, gente, eu comi salgado de novo. Mas eu comi um salgado mais leve, acho que eu comi um sanduíche de queijo, não lembro. Mas eu fui pedir o bendito caldo de cana pro cara. Mesma coisa, acho que faltava na verdade meia hora para fechar. Eu olhei pro caldo de cana e falei, poxa amigo, me vê um caldo de cana. O cara olhou pra minha cara e falou, não, eu já limpei a máquina. Pede outra coisa. Eu falei, what? Eu falei, o senhor fecha que horas? Ele falou, fecha às 7, era 6h30. Eu falei, peraí, o senhor já lavou a máquina, já. Você quer alguma coisa, um suco com Coca-Cola? Eu falei, não quero nada, saí boladão, sabe? Fiquei, boladão, falei assim, porque eu sou birrento com certas coisas. Mas por que eu saí? Porque eu achei o cúmulo. Cara, o chinês, faltando 10 minutos, sei lá quanto tempo faltava, o cara jogando água no chão, que é a última etapa de limpeza do local que eles fazem. O cara me serviu o bendito caldo de cana. Agora o cara lá com a loja aberta, com a padaria, tentando fugir do ato da reeducação alimentar. O cara com a padaria aberta lá, eu não queria me servir porque já tinha lavado a máquina? Benza a Deus. Então assim, aí eu refleti sobre isso, falei, gente, olha a diferença, né? Que muitas vezes, não todo mundo, mas a gente tem essa cultura, né? Do empurrar com a barriga, ou, isso aqui eu não vou fazer mais não dá mais tempo, tá? Isso a gente vê muito, antigamente a gente via muito no funcionalismo público, hoje em dia, graças a Deus, está melhor. Mas eu já trabalhei com isso alguns anos atrás,
E, nossa, era complicado. Mas você vê em outras empresas, não é só funcionários público, claro. Então, assim, profissionais bons e ruins tem em todo lugar, né? Mas a gente tem que prestar atenção nisso para a gente não se tornar aquele profissional ruim. Não quer dizer também que você tem que ficar todo dia lá sorrindo para todo mundo. Porque tem dia que você está afim de voar no pescoço de alguém. Mas pensar nisso, tá? Meditar todo dia. Medita todo dia de manhã, faz o Gokai. Ó, vou botar de novo aqui porque eu achei bonitinho. Para vocês olharem aí, ó, o Gokai. Procura na internet e façam essa meditação. Um por um. Não quer fazer tudo, que é muito chato, muito extenso. Pô, não tô com paciência, tenho que correr, porque eu tô atrasado pro trabalho. Faz um. Faz um na hora de dormir. Só por hoje, não sinto raiva. E reflete os momentos que você teve raiva de alguém, que você perdeu a paciência. E percebe que você muitas vezes vai ver que você perdeu a paciência por coisa boba, que não precisava. Tá? Então, preste atenção nisso que é legal. É uma dica que vale a pena. Tá bom, galera? Então vamos voltar aqui, que eu já voei aqui na explicação. Então, olha só. Então você tem o Gokai, os 5 princípios. Meditação simples. Você pode fazer uma meditação simples. Como é que é a meditação simples, gente? Fica reto, postura, tá? Chega para a pontinha da cadeira, tá? Não fica sentado encostado não, que é fatal. Só se você tiver problema de coluna, aí também não dá. Deitado também esquece. Deitado é um convite para dormir, só se você estiver querendo dormir mesmo. E faz uma meditação simples. Como é que você pode ser uma meditação simples? Respira. Fecha os olhos. Presta atenção na sua respiração. Pensa o ar entrando, o ar saindo. Só isso. E aí você vai evitar controlar esse ar. No início vai ser muito difícil. Né? Gente, é difícil. Eu sofri muito com isso. Porque você quer controlar o ar. Depois você tenta só vigiar o ar. Só olhar o ar entrando e saindo. É difícil pra caramba, tá? Mas pratiquem que vocês conseguem. Pô, não tenho tempo. Faz 2 minutos por dia. 2. Você tem 2 minutos por dia pra fazer isso. Tá? Faz no banheiro. Tá lá na hora do vaso. Sentou no trono. Faz 2 minutos de meditação. Acabou de tomar banho. Faz 2 minutos. Durante o banho, você pode fazer a meditação. Quer ver uma meditação legal durante o banho? Você prestar atenção no que está fazendo. Olha o mindfulness aí. Estou lá lavando o braço. Presta atenção em todo o movimento que você está fazendo. Se ensaboando, qual é a sensação que você está tendo, qual o cheiro do sabonete, o barulho da água. Tudo isso são formas de meditar, tá, gente? Meditação não é só ficar fechado com o olho lá fazendo posição de mudra, não, porque meditação é diária, tá? O ato de viver é uma meditação. Olha que bonito isso. Ó. Mentira, porque a gente vive mais no inconsciente, mais dormindo do que no consciente, né? Mas a gente conseguindo ficar consciente um pouquinho durante o dia já é o suficiente para te dar uma aliviada. E eu vou te falar, essa meditação simples, ela é capaz de mudar a tua vida, tá? Eu já tive depressão, já sofri com depressão muitos anos. E eu vou te falar, assim, o que me ajudou muito foi meditação. Se eu não meditasse, eu até hoje estava tomando um remédio forte, estaria muito ruim. Então, assim, para você ter uma ideia, eu fui diagnosticado alguns anos atrás com um transtorno bipolar. Porque eu tinha essa alteração de humor, né? E aí, hoje em dia, eu já não tomo mais remédio para isso, tá? Então, assim, graças à meditação, o Reiki me ajudou muito a limpar meus canais, tá? Mas a meditação associada ao Reiki é fantástico. Então, assim, tem casos, tá? Eu já vi casos, quando eu meditava na SEB, que tinha ali no Catete, agora tá lá no Maitá. Eu meditava lá, eu estudava em Botafogo, aí eu ia mandando até o Catete e ia lá meditar. Eu ficava lá meia hora meditando, 1 hora. E assim, me ajudou muito, gente, me ajudou muito. Eu larguei os remédios na época, eu tomava remédios a doses mais altas. Não autona, mas eu tomava as doses médias, né? E assim, eu larguei o remédio, nunca mais tomei e as minhas alterações de humor acabaram.
Eu tenho um pavio curtozinho, tem, mas não é nada comparado ao que eu tinha. As críticas que eu tinha de humor eram bizarras. Mas era equilíbrio, tá? Porque a meditação, ela equilibra, inclusive, o hormônio do cérebro. Então, tem muitos casos de pessoas que tomam remédio, têm depressão crônica, ou transtorno de humor, ou uma outra doença, e através da meditação ela consegue, sim, tirar praticamente os sintomas, cair para zero ou ficar muito leve. E quando ela tem depressão de novo, ela consegue lidar bem com isso. Ela vai se abalar, lógico, por traumas na vida, situações. Mas coisas que você normalmente não suportaria, com a meditação você suporta muito. Tá? Então, pratiquem meditação. Meditação Mindfulness, que eu já falei. A meditação guiada, que eu também já falei. Procura lá no YouTube, tem videozinho lá da meditação guiada. Tá? Pranayama. O que é Pranayama, gente? Pranayama é muito legal. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vocês vão se amarrar no Pranayama. O Pranayama é o seguinte. É uma técnica de yoga. Né? Como é que é? Nossa, o Pranayama é legal, mas é bizarro para quem está com problema de nariz estupido. Você vai usar o polegar, tá? Numa das narinas, na narina direita, e vai puxar o ar por essa narina. Vai prender a outra narina com o dedo indicador ou com o dedo médio. Tem gente que usa o dedo médio. Eu não sou muito bom de yoga não, então eu vou usar o dedo indicador. E você solta o ar pelo outro nariz. Puxa o ar pelo nariz que você soltou aqui. E solta de novo pela outra narina. Aí você puxa para sua narina. É isso. Simples, né? O pranayama é um dos exercícios mais importantes da yoga. Para você ter uma ideia, tem pessoas que conseguem... É um dos exercícios para chegar à iluminação. Tá? Tem aqueles, acho que é asana, não sei o nome, gente. Vocês devem saber mais do que eu. Asana, eu não lembro agora. Que são as posições bizarras da yoga. Que também ajudam, mas na verdade o pranayama é um dos exercícios principais da yoga para você atingir a iluminação. Então, pratiquem. Beleza? Muito bem. E entoar mantras. A Priscila está falando que está precisando meditar, Priscila. E todos nós, Priscila, eu também estou precisando. Vou te falar, eu estou precisando também. Porque é normal, né, gente? A gente fica muito sem... A gente acaba ficando sem tempo, né? Não porque a gente deveria, mas é falta de vergonha na cara mesmo. Pelo menos a minha parte, eu confesso. Mas eu tento sempre fazer alguma coisa. Eu faço um Ureju. Ureju é uma técnica de energia muito forte que você aprende a partir do nível 3. Né? Só os mestres podem. Que o Ureju é como se fosse uma porrada de energia para te limpar. Então eu faço o Ureju de manhã porque realmente substitui um pouco a meditação, tá? Mas o ideal é você meditar. Então assim, eu já tenho, como eu sou mestre, eu já tenho essa regalia. Eu posso fazer essas técnicas mais rápidas. Mas meditação, fundamental. Para ajudar a equilibrar o cérebro, 10, 15 minutos por dia no mínimo, tá? Essa é a parte dolorosa. Mas se você tiver 5 minutos, já é ótimo. 5 minutos você já vai se tornar, já vai chegar no Samadhi, né? Que é a iluminação. Tá? Então, pratiquem. Entoar mantras. Então, mantra, nossa, gente, é muito bom. Eu uso muito mantra. Então, mantras, que mantra eu faço? Qualquer mantra que você tiver, você pode entoar teu nome. Fábio. É sério, não é sacanagem não, gente, é sério. Tem lugares que você entoa teu nome, tá? Mas você tem aqueles mantras famosos. Om, né? Om Mani Padme Hum. Gente, tantos que eu já esqueci tudo. Você pode usar as letras, tá? Por exemplo, a letra I tem a ver com essa questão aqui, ó. A letra I, ela funciona de que forma? Ela tem a ver com o chakra frontal aqui, o chakra frontal, tá? Para desenvolver a mediunidade, clarividência, aumentar a inteligência, a criatividade. Então você faz só I.
de olho fechado, respira. E faz várias vezes. Qual é a frequência? Tem gente que fala, pô, tem que fazer aquele... Não precisa, gente. A frequência, né? A frequência você vai determinar. Como é que a gente sabe? Você vai usar um som que ressoe na sua cabeça. Quando você fizer, você sinta um pouco a cabeça tremendo. Somente essa região daqui. Tá? O Rodrigo, por exemplo, é cantor lírico, ele sabe muito bem essas técnicas, né? De ressoar aqui. Então, ó... tem que ser um som que ressoe na sua cabeça, tá? Mesma coisa, você tem o I pro frontal, você tem o E, a letra E pro laríngeo, olha que legal. Você tem o pro coração, você tem o U pro plexo, tá? Essa região aqui, ó, baixo do estômago. O M para a região aqui embaixo do umbigo, tá? De 2 a 3 dedos embaixo do umbigo. E você tem o S para a região do períneo. Também exercício de vocaliza, ó. Para quem é cantor, ajuda. Mas faz muita diferença, gente. Assim, tem o A, que é para as costas. Tem um chakra aqui, que é no formato de uma asa de anjo, tá, gente? Eu não sei o nome agora, eu me esqueci. Mas é a letra A. Então, você não sabe meditar, usa a letra A, E, I, O, U. Tá estressado, tá boladão, o chefe te deu um fora, ou falou uma besteira, ouviu uma gracinha na rua de algum cara. Tá dentro do ânimo lotado, tá pé da vida, faz o mantra. Vou te falar, é fantástico, tá? Mantra é fantástico, assim, ajuda muito, tá? Às vezes eu tô num estado que eu tô pé da vida, eu tô muito alterado, tô irritado, tô nervoso com alguma coisa. Se você parar, respirar também vai te fazer toda a diferença, mas se fizer um mantra, você vê, você fica meio abobalhado, você fica meio assim, sabe? Porque te dá uma paz interior que você não tem noção, tá? Só praticando. Então pratiquem, tá? Então você tem um monte de... tem Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, você tem Om Gam Ganapataya Namaha, Gauri Nandana Gajavadana, tem vários, tá? Procura lá na internet, você vai achar uns zilhões de mantras lá. E tem até o significado, você quer atrair dinheiro, não sei se funciona, gente, porque eu já tentei o mantra do dinheiro, não sei se vai trazer muito dinheiro não, mas é só mente, né? Você pode meditar o mantra de proteção e pensar em dinheiro, que você vai atrair o dinheiro. Certo? Então vamos embora. Gente, dúvidas? Fala aí alguma coisa. Vocês têm dúvidas? Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Que eu vou fazer a transição aqui para o outro slide. Esse aqui. Dúvidas? Vou continuar então. Então, olha só que legal. A transformação interna, gente, é passo a passo, tá? Então, ninguém vai ser transformado porque está meditando 2 minutos por dia, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. É um trabalho... obrigado, Elizabeth. Obrigado. É um trabalho que exige prática diária. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reavaliar os nossos atos diariamente. Diariamente foi ótimo, gente, eu adorei. Nossos atos diariamente, tá? Santo Agostinho já falava que ele, quando deitava, ele fazia uma avaliação do dia inteiro e ele se questionava sobre coisas. Por que eu faço coisas que eu não quero? Falo coisas que eu não quero. Você vê, Santo Agostinho, o cara já era um outro nível. Então imagina a gente, né? Nós, seres mortais. Então, assim, fazer uma reavaliação do dia. Isso você pode fazer de manhã, você pode fazer na hora.
Ó, é legal, hein? Com a prática, você vai aprender a fazer na hora. Eu, por exemplo, já consigo, às vezes, fazer antes. Eu vou fazer uma coisa que eu tô vendo que não vai ser legal, vou tratar alguém mal, eu já paro e... Opa, tá? E já dou aquela... Pode ser uma situação muito séria, às vezes mesmo assim eu consigo parar normalmente, tá? Porque às vezes tu pira o cabeção mesmo, isso é normal, tá? Todo mundo. Mas normalmente eu consigo parar e ter uma noção do que está acontecendo. Eu consigo ter um vislumbramento da situação. Isso aí tem que praticar, tá? Às vezes você escuta uma vozinha falando contigo, presta atenção aí, rapaz, olha que tá fazendo besteira, eu vou fazer besteira. Então, essa prática é diária. Tem um exercício do Reiki, tá? Que a gente pode fazer, mesmo que nem é reikiano, tá? Como é que é? É a chamada bola de energia. Brincadeira. Aqui, você vai fazer como? Você vai, se você é reikiano, você se conecta com o Reiki. Se você não é reikiano, não tem problema. Você vai pensar aqui e vai imaginar que aqui na tua mão está surgindo uma bola de energia, como se fosse um sol. Pode ser um sol azul, uma energia magnética azul, tipo eletricidade, ou pode ser amarelo. Tá? E aí nesse sol você pode fazer os exercícios que você quiser. Tá? Você pode fazer qualquer exercício. Você pode botar nessa bola de energia aí tudo aquilo que está te incomodando, o que você quer trabalhar, as questões, até fazer perguntas para essa bola de energia você pode fazer. E você pode também usar essa bola de energia para quê? Para jogar um problema, um trauma, uma ansiedade, jogar ele na bola. Imagina que aquela bola está absorvendo todo aquele problema e depois você dá um golpe, pá, e parte essa bola e joga para o universo. Isso é só para problemas, ou traumas, ou situações, tá? Não vai fazer isso, vou jogar aqui meu sucesso aqui, pá, aí já era, gente, aí isso vai dar problema. Mas você pode fazer isso, tá? Isso é um exercício que serve para tudo, qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, ok? Então, partiu. Avaliar o grau de compromissos das suas atividades. Tem que avaliar, gente, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu me enquadro nisso, porque eu quero fazer 800 coisas. Mas faça aquilo que você consegue fazer. Não adianta você fazer 200 coisas e parar no meio. Faça o que você consegue fazer, senão vai dar problema. Beleza? É isso. E também as atividades, tá? Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, somente no trabalho. Mas você pode compensar. Ou fazer uma coisa legal depois, você se presentear. Cuidar para não se presentear muito, tá? Até hoje eu recebo coisas do AliExpress, porque eu me presentei muito. Então cuidado com isso também, senão você gasta seu dinheiro todo. Mas você pode se dar o luxo de fazer algo legal. Tipo, tô num trabalho que eu detesto, estressante, chato. Poxa, mas eu não posso sair de lá agora. Então eu vou tentar ver a melhor forma possível. Lembra do quarto princípio do Reiki? Só por hoje trabalharei com dedicação. Então você faz seu trabalho dedicadamente, mesmo que você não goste. Quando você faz com concentração, focado naquilo, parece que fica menos pior. Tá, gente? A pior coisa que tem é você fazer aquilo com raiva ou pensando em outra coisa. Faça com dedicação, que você vai ver que mesmo um troço ruim fica menos pior. Tá? Se não tem jeito, vai lá e faz. É isso. Anota diariamente as coisas que te causam mal e bem. Isso é legal, gente. Anotar. Anote. Faz um diáriozinho. Jung chamava o Diário das Sombras. Que ele anotava tudo aquilo que ele sonhava. Ele pegava um caderno lá, anotava tudo que ele sonhava, as imagens que ele vinha, as crenças limitantes dele, os desejos, as coisas que ele queria fazer, que ele não queria fazer, que ele não conseguia, que ele conseguia. Anota tudo. Aquilo que te faz mal. Poxa, hoje aconteceu isso comigo, escreve, tá? Isso me causou mal. Escreve o que você sentiu, inclusive é terapêutico. Escreve que você, não adianta escrever o que você passou. Escreve o que você sentiu. Eu me senti por isso, me senti injustiçado, poxa, eu acho que não era legal ter feito isso comigo.
ou eu fiquei com raiva daquele cara, vontade de dar um tapa na cara dele, mas a gente, vamos evitar, tá? Por favor, vamos tentar, por favor. Então escreve tudo aquilo que você está... E as coisas boas também. Poxa, eu tive isso hoje. Poxa, eu gostei muito disso. Eu gostei do trabalho daquela pessoa. E elogia também, gente, sabe? Assim, evita as críticas e elogia as pessoas. Eu tenho esse problema, eu sou muito debochado, tá, gente? As pessoas, meus amigos, as pessoas mais próximas de mim sofrem muito, porque eu sou extremamente debochado. Então eu tento segurar a onda, mas às vezes eu passo do ponto. Mas aí também é bom se elogiar. A pessoa fez uma coisa legal, você fala, poxa, que legal, né? Poxa, gostei muito, o troço ficou excelente. Também não adianta ficar elogiando um troço que é ruim, né, gente? Não é ruim, fala nada. Ó, fala nada. Tá horrível. A pessoa fez a comida lá, tá horrorosa. Não fala. Se tá boa, tu elogia. Poxa, tá ótimo. Não tá ruim? Calado. Só se a pessoa perguntar e tu fala, tá legal. Mas aí vai dar pra arrumar confusão, né? Porque aí já dá problema. Perceber quais são os ganhos secundários com a doença. Gente, isso aí... Não, eu vou até ampliar a tela aqui, porque isso aí tinha que ser uma palestra só sobre isso. Gente, ganho secundário é terrível. Eu vou te falar, porque a gente aprende isso quando é criança. Olha que complicado. Você aprende, né? Você aprende quando você está muito feliz, às vezes os seus pais te recriminam. Peraí, menino, faz barulho. Na frente na rua. E quando você faz algo errado, a pessoa briga contigo. Não faz isso. Então, a gente aprende a atrair atenção através da doença, né? Quem nunca faltou a aula quando era criança? Gente, até na faculdade eu faltei, mas aí não tinha desculpa, porque eu pagava, né? Eu tinha que pagar, então não tinha como inventar desculpa. Mas quem nunca, quando era criança, faltou ao colégio dizendo que estava doente? Ah, estou sentindo dor, estou com dor de cabeça, estou com isso, né? Todo mundo, rapaz, acho que todo mundo, né, gente? E, gente, eu já fiz muito isso. Não, mentira, eu fiz algumas vezes, não tanto. Eu era CDF. Mas, assim, por quê? Porque quando você está doente, e isso até hoje muita gente faz, você tem ganhos, as pessoas te tratam bem, oh, meu Deus, vou cuidar de você, faz comida, não precisa levantar. Isso aí é viciante. Então, você acaba ficando viciado nesses sentimentos, né? E aí você começa a se tornar vítima da tua própria vida. E aí, lembra do que a gente viu lá nos slides anteriores? Isso pode se tornar crônico. Porque a depressão, gente, assim como a ansiedade, assim como a raiva, como certos hábitos, porque eu vou te dizer, a depressão é um hábito, tá? Ela se torna um hábito. O hábito de reclamar. O que acontece? Você cria o hábito, né? Você brinca de chamar atenção. Então você está doente, você quer atenção. Você está irritado, você grita, você quer chamar atenção, dizer que o teu problema é maior. Já viu aquele tal de fila de banco? O cara está em fila, cara, eu tô com um problema tal. Aí a pessoa, e eu que estou passando por isso, eu tô com câncer nos ossos. E eu que fui abduzido por um alienígena. E as pessoas começam a aumentar a coisa assim, sabe? Porque a desgraça dela é maior que a sua, é maior do que o outro, então fica todo mundo aumentando as desgraças, né? E acham lindo isso, gente, isso é horrível, tá? E se você falar uma coisa boa, fica todo mundo te olhando assim, tipo, ué, cara é feliz? Poxa, eu tô tão feliz hoje, tô contente. Aí a gente fala assim, né? Não sei que esse mundo é esse que você vive, da fantasia. Isso acontece. Pode atrair a inveja dos outros, a raiva dos outros. Essa vida tá sempre feia. Eu sou muito assim, gente. Eu vivo rindo, né? Eu rio de tudo, né? Até da tristeza, às vezes eu rio. Mas já é uma coisa minha. Eu já tenho esse hábito mesmo de rir, né? Eu gosto de rir. Normalmente eu sou muito divertido. Às vezes faço umas piadas sem graça, mas normalmente eu me acho divertido comigo mesmo, pessoalmente. Então, eu tô sempre brincando, tô sempre rindo. Claro, no momento sério, isso tem que ser sério. Mas tem gente que fica incomodada. Eu já tive um trabalho que eu trabalhei profundo. Teve um trabalho muitos anos atrás, que eu era garoto. Tinha uns 20 e poucos anos. E, cara, as pessoas tinham raiva. Eu lembro que a mulher virou pra mim, irritadíssima. Você tá sempre rindo? Tem que ver isso. Tem que ver isso.
Vai um psicólogo, qual é o diagnóstico? Felicidade excessiva. Agora tome cuidado, como eu falei. A diferença da felicidade e a mania, né, euforia, hipomania, é que a pessoa com uma mania, na hipomania, ela fica extremamente eufórica e ela faz coisas que não deveria. Ela se joga em algum lugar, ela zoa os outros, ela zoa um policial, né, fala besteira pra alguém na rua, grita no trânsito. Então, assim, cuidado. Isso aí tem diferença, tá? Felicidade excessiva, você não vai fazer isso com ninguém, porque você sabe que você está feliz, mas você não está, perdeu a noção de tudo. Tá? Beleza. Então, ó, cuidado com os ganhos secundários, tá, gente? Como eu falei, se você vai para um ponto onde você tem atenção, carinho, e você acha que para ter atenção e carinho você tem que fazer aquilo, você tem que reclamar, você tem que se sentir vítima, você tem que dizer que a culpa é toda dos outros, cuidado que você pode não voltar. E você torna esse hábito uma crença e essa crença torna-se uma filosofia de vida. E aí você fica assim. E para sair desse hábito você leva tempo, tá? E exige uma reforma íntima aí séria. Então cuidado com isso. Reavaliar o grau de intensidade de cada acontecimento. Então cuidado. Porque tem gente que vê uma coisa boba como uma situação terrível, né? E não estou dizendo, gente, tá? Cada um tem o seu problema. Então, muitas vezes, um problema que para você é uma coisa boba, para a pessoa é uma coisa séria, tá? Eu me lembro até uma vez, uma conhecida, não era nem conhecida minha, era alguém que eu não lembro quem foi, já tem muitos anos, que a pessoa tava, assim, inconsolável, chorando muito. Eu falei, gente, coitada, será que ela perdeu um parente muito próximo? E ela perdeu uma bisavó. E era uma bisavó que nem morava no mesmo país que ela. Eu falei, gente, na hora, eu confesso, eu fiquei assim, caramba, isso que a pessoa tá muito ligada, né? Mas eu vi ali que eu falei, é um exagero ou é um sentimento genuíno? Então, não tem como avaliar. Naquele momento, para aquela situação, eu achei exagero. Mas pode ser genuíno, a pessoa realmente pode gostar muito daquele parente. Então a gente não tem como a gente mensurar a dor do outro, tá? Mas tem casos, por exemplo, de pessoas que tu tirou um troço do lugar, a pessoa surta. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Começa a brigar contigo. E isso pode ser no trabalho, pode ser na vida diária, né? Em casa. E tudo é assim, tudo é muito extremo. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que começar a policiar, porque isso pode ser um sintoma de depressão, tá? Isso pode ser um sintoma sério de depressão, a gente acha que não é, a gente acha que é da pessoa. Tem que fazer uma pesquisa, ver se aquilo já acontecia antes ou se a pessoa passou a ter esse comportamento, tá, gente? Então, olho vivo. Meditar sobre mágoas e traumas passados e avaliar os impactos dele em sua vida atual. Isso aqui é um exercício diário, porque você precisa avaliar até onde as mágoas que você tem é culpa da mágoa ou você está botando culpa nela. Então, às vezes, a gente passa o resto da vida botando a culpa numa situação que não é, ela está levando fama sem ter, tá? Não estou dizendo uma situação mais séria, né? Um trauma, um abuso, uma coisa mais séria, tá? Mas muitas vezes a gente perde um emprego ou toma um desaforo de alguém na rua, de um chefe, e a pessoa, ou muito comum, por exemplo, um trauma amoroso, a pessoa passa por uma situação e ela passa anos e anos sofrendo daquilo e tudo é culpa daquilo, tá? Então tem que prestar atenção. É normal você passar por essa fase, tá? É normal. Todo mundo passa por isso. A gente não pode também, lembra a frase que eu falei? Mensurar a dor do outro. O que para você às vezes é uma coisa pequena, para o outro é muito grande. Mas a gente tem que tentar se avaliar sobre isso, para saber até onde é exagero nosso, né? Birra, porque a gente age muitas vezes como crianças, né? De 12 aninhos,
de 11 anos e é birra. Quando é sério. Ok? Então, partimos. Ah, não, gente, espera aí, não vou partir antes pra coisa não. Eu quero fazer um exercício com vocês de avaliação. É um outro exercício de Reiki que usa a bola de energia, ó, famosa. Olha quanta coisa pode fazer com a bola de energia. Então você vai pegar aqui a bola e vai fechar os olhos, vai criar aquela bola que eu falei, lembra? O sol amarelo ou o sol azul, tá? Cria a bola de energia aqui e joga, se projeta para dentro da bola. Isso foi até um exercício que um meu mestre passou, que eu achei super legal. Você pode se jogar para dentro da bola ou pedir para essa bola de energia te intuir para que você possa lembrar algo que está te causando mal. Uma crença limitante, uma trauma foi Dona Armênia, né? Um trauma, uma mágoa. Então entra ali na bola e se projeta. Ou você pode fazer mudra, ou você pode botar aqui a mão em cima das pernas e fechar os olhos e fazer essa avaliação. Pergunta mesmo para o seu eu interior. Eu interior, qual é o meu trauma atual? Ou pergunta assim, qual é o meu trauma em situação tal? Por que eu ajo assim em tal situação? E fecha os olhos, respira, vê se vem alguma resposta. Não veio na hora, não tem problema, tá? A resposta pode vir depois de semanas, meses, pode não vir, porque às vezes você vem, mas você não presta atenção. Ou pode ser simplesmente uma questão de você prestar atenção nos sinais. Às vezes aparece na tua vida um livro que você lê, uma coisa que você vê na televisão. Então, gente, é prestar atenção aos sinais. Às vezes alguém vem falar contigo uma coisa. Isso acontece muito em igreja, gente. Assim, eu vou até aumentar aqui, que isso é um assunto interessante. Acontece muito em igreja. Já vi em igreja católica, já vi em igreja evangélica, protestante. Que a pessoa, ela fala assim, eu vi um chamado de Deus, ou fulano falou algo pra mim que eu vi que foi Deus que falou pra mim. Pode ter sido Deus, pode ter sido o Deus interior, pode ter sido Shiva, Ganesha, porque não existe essa coisa, depende do que você acredita, tá? Pode ser o seu eu superior, seu eu interior. Então, fica ligado nos sinais. Fazer exercícios diários de perdão. Então, lembra o exercício lá do só por hoje? Lembra que a gente bota a mãozinha aqui? Só por hoje, sou grato. Você pode falar, só por hoje eu perdoo. Ou você pode pegar aquela pessoa que você tem muita raiva. É difícil, olha, eu tenho dificuldade também com isso, gente. E eu tenho poucas pessoas que eu tenho raiva nessa vida, mas é complicado, né? E tentar perdoar. Pensar nas coisas que a pessoa faz. Ela faz aquilo propositalmente? Não faz. Ela faz com alguma intenção ou ela é ignorante? Então esse é um exercício diário, tá, pra gente. E muita gente não quer fazer. Às vezes eu nem não quero fazer. Mas a gente tem que se botar no lugar da pessoa. Porque às vezes a pessoa trabalha com a ferramenta que ela tem. Infelizmente, ela faz certos atos ou comete até crimes, coisas que na hora ela, muitas vezes ela não pensou, ela se deixou dominar pela sombra. Jung já falava sobre a sombra, né? É bem interessante isso. Vocês podem dar uma olhada, dar uma estudada nisso. Que ele fala sobre a sombra. A sombra é aquele nosso aspecto interior negativo, perverso, que está lá guardado, que a gente não tem medo de mostrar. Ou tem medo de entrar em contato com aquilo. Então é muito comum, tá, gente? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Porque normalmente aquilo que você tem raiva nos outros é o aspecto que você tem raiva em você, ou que você tem medo de entrar em contato. Então muitas vezes você acha aquela pessoa arrogante, você acha aquela pessoa metida, você acha aquela pessoa chata, ou a pessoa idiota, ignorante, seja o que for, muitas vezes é um aspecto da sua personalidade que está ali, que você não tem coragem de encarar. E aí quando você encara aquilo, você vê, caraca, eu sou assim também. Ou eu tenho raiva disso porque eu não quero ser assim, eu me sinto assim. Então, pesquisem, tá? Sobre sombra também de Jung, é legal. Dá para fazer um trabalho legal.
exercícios diários de agradecimento. É o que eu falei. Lembra dos 5 princípios do Gokrai? Só por hoje sou grato. Pensa em tudo aquilo que você é grato, todo dia. Na hora que você for dormir, para e fala, gente, hoje eu sou grato por isso. Poxa, aconteceu isso de bom comigo. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho um cachorro, eu tenho um namorado, um marido, uma esposa. Eu tenho uma pessoa que está sempre, um amigo especial, um amigo. Eu tenho uma amizade colorida, seja o que for. Eu tenho uma casa, eu tenho de morar, eu tenho de dormir. Qualquer coisa, tá, gente? Mesmo que você não queira, força, agradece, mesmo não querendo. Comece a agradecer que vai chegar um momento que você vai sentir que é de coração. E quanto mais de coração for, mais essa energia volta para você. Então, isso é importante. Então, pense sobre isso. Beleza? Bem, galera, é isso. Então, assim, já passamos um pouco da hora, né? Lembrando, gente, que eu não podia deixar de lembrar, meu seminário de Reiki, tá, gente? Aprendi que, na verdade, não é Reiki, é Reiki japonês. Nesse seminário nível 1 Shoden, você vai ter acesso exatamente àquilo que eu falei, as energias, tá? Você vai ter acesso às energias. Então você vai trabalhar primeiramente abertura dos chakras e uma limpeza leve. E a partir daí você vai aprender a emitir energia para você, para os outros. Você sente, é bem legal, tá, gente? Você sente mesmo a energia, tua mão esquentando, assim. Até pessoas céticas que eu já lidei, que a pessoa fica assustada. A pessoa bota a mão assim, passa 30 segundos, daqui a pouco a mão tá quente. A pessoa, caramba, Fábio, eu sinto a mão quente. E não é sobrenatural, tá? Não é paranormalidade. É tecnologia, tá? Então, assim, é o poder da mente. E aí os chakras abertos, você consegue materializar melhor essa energia, tá? Então, procurem lá na minha página no Facebook, tem o dia 14 de março, tá, gente? É sábado, sem ser esse, o próximo sábado, vai ter o seminário de nível 1, tá? É R$300 o valor, já inclui a apostila impressa e o certificado, para vocês poderem ter a comprovação. Vou te falar, o preço tá bom, tá, gente? Porque assim, o Gendai, que é essa técnica que eu pratico, do Reiki japonês, que é um dos mais fortes atualmente, como a minha linhagem é do Japão, é muito cara, tá? Você acha poucos mestres no Brasil e o preço do nível 1 tá em torno de R$600, pra você ter uma ideia. Não é zoação minha, não. Procura lá na internet e vai ver. Gendai Reiki, né? O Reiki japonês, o preço normalmente é R$500 a R$600 o nível 1. Eu tô fazendo metade do preço porque... Primeiro, eu acho que não vale a pena cobrar um preço muito alto, porque você tem que tornar isso acessível às pessoas, né? Também cobrar um preço muito barato. Eu cobrava mais barato que isso, mas eu acho também que é uma coisa que é especial. Então, assim, quem faz, sente. Mesmo a pessoa que não pratica, ela sente a diferença, tá? Eu lembro que teve um seminário meu, que eu fiz o nível 1 e depois eu fiz o nível 2, seguidos. Dá para fazer dessa forma também. Não é o mais recomendado, mas você pode fazer dessa forma. E as pessoas sentiam, assim, chegavam a ficar tontas. Teve uma menina que chegou a ficar tonta. Ela teve que sentar, porque ela falou, Fábio, eu tô sentindo tanta energia que eu tô tonto, eu tô tonta, né? Então, assim, é uma energia muito grande. Por isso que agora eu tô tentando fazer equilibrado. Eu faço nível 1, e aí, de repente, conforme for a demanda crescer, eu faço até uma semana depois, mas normalmente eu faço um mês depois do nível 2. Exatamente por essa questão de ser uma energia muito forte. E aí você pratica durante 21 dias o nível 1 para você poder trabalhar essa energia. A partir do nível 2 você trabalha com símbolos, você vai ver que existe um aumento da energia com os símbolos, tá? Então é isso. Então, dá uma olhada lá, galera. Gente, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Ah, lembrando que o link do Simpla tá lá no Facebook, tá? Na página do Reiki em Tudo tem o Simpla lá.
você pode clicar lá e comprar o ingresso, tá? Para participar do nível 1. Aí a gente faz dia 14, beleza? De 9 da manhã às 16 horas. Então quem quiser faça, programa um tempinho aí. É uma experiência muito interessante. Tem pessoas que fazem, que relatam para mim a questão de sonhos muito reveladores. Às vezes emerge certos traumas da infância, coisas que a pessoa não sabia porque tinha um certo comportamento, aquilo surge através de sonhos, lembranças. Tem gente que passa mal, pode acontecer, tá, gente? Porque você está muito bloqueado, né? Tem muito bloqueio nos teus chakras, você passa mal. Mas aí você aplica o Reiki que você vai melhorando, tá? Mas é a chamada crise de purificação, que o Mikao Usui falava. Então, pode acontecer. Mas é raro, não é todo mundo não, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Alguma dúvida aí, gente? Vocês não falaram nada até agora. Gente, quase 2 horas de webinário. Caramba, me empolguei. Dúvidas? Alguma coisa que vocês querem falar para eu encerrar? Obrigado vocês, gente. Obrigado pela participação. Porque eu estou me habituando ainda com esse mundo novo da live, né? Eu passei muito perrengue, eu ia fazer no YouTube, não consegui fazer. Fiquei desesperado, aí acabei fazendo no Facebook. Eu acho que eu gostei do Facebook, eu acho que eu vou fazer uma parceria aqui no Facebook durante um tempo. Mas é isso. Dúvidas, vocês podem também falar comigo, tá? Podem me mandar e-mail, tá? Quem quiser, vou botar meu e-mail aqui, ó. Quem quiser pode me mandar e-mail também, aqui, ó. Aqui meu e-mail aqui, tá, gente? reikintudo@gmail.com, na minha página do @reikintudo, meu WhatsApp, tá? Quem quiser anotar, vocês podem tirar qualquer dúvida, se vocês quiserem, não tem problema, tá? Vocês podem falar comigo. Bem, gente, então é isso. Então, como ninguém tem dúvida, eu vou encerrar, tá bom? Muito obrigado, gente, e grato por todos vocês, tá bom? Vou fazer agora rapidamente um minutinho vou aplicar Reiki aqui, tá? Pra quem tiver aí. O legal do Reiki é que eu posso aplicar e mesmo quem vê depois pode receber também, tá, gente? Então, se vocês quiserem que a pessoa, um parente de vocês receba, você pode pedir para ela ver o vídeo ou ver pelo finalzinho que ela recebe também, tá bom? Então, vou fazer aqui. Vocês podem fechar os olhos, ou pode ficar com o olho aberto, não tem problema. Ok, pode abrir os olhos. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado pela participação. E é isso, conto com vocês.
Pretendo fazer uma outra live menorzinha, né? Porque eu me empolguei muito na hora aqui, gente. Primeira live, né? Me perdoe. Sobre ansiedade, tá? Eu quero fazer sobre a questão do transtorno de ansiedade, sobre técnicas que você pode usar tanto do Reiki quanto outras técnicas para você quebrar o processo, inclusive do toque, né? Do transtorno obsessivo. Então eu vou passar a fazer essa live. Eu não sei quando eu vou fazer, eu vou anunciar lá na minha página, fica de olho lá. Se cadastra lá na minha página, caso você não esteja, no Reiki em Tudo, tá bom? Que eu vou fazer essa live aí. Provavelmente daqui a uma semana, 2 semanas, eu não sei. Vai depender da minha disponibilidade de tempo, tá bom, gente? Obrigado, gente. Tudo de bom pra vocês. Obrigado pela participação. Poucas pessoas, mas eu acho que isso é importante, né? Não tem problema. Eu acho que é legal. Gostei de estar com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.